Salve povo, eu sou o Zelota e hoje de volta com mais um capítulo da nossa saga bizantina e também primeiro vídeo de 2021. E nesse vídeo de hoje eu trago para vocês a história do breve reinado da Teodora, que reinou com o título de Teodora III, e também com o tumultuado reinado do Miguel VI, que teve ali 3 tentativas de usurpação, uma antes, uma durante e uma outra depois. Parece recomendação médica, mas enfim, foi o que aconteceu com ele. Mas antes de eu contar essas histórias para vocês, não esqueça de dar um tapote no like e compartilha com os amigos, que ajude mais o canal a crescer e valoriza o meu trabalho. Vocês que são novos aqui, sejam muito bem-vindos. Eu trago muito conteúdo de antiguidade, tem várias sagas e mini sagas no canal. É só vocês darem uma conferida na videoteca do Zelota. E esse aqui é um vídeo da saga bizantina, onde eu conto a história de todos os imperadores e usurpadores bizantinos. Então recomendo que assistam aos vídeos anteriores para vocês poderem entender melhor a história. Ou caso vocês prefiram, assistam a qualquer um dos outros vídeos que estão disponíveis aqui no canal. E também me sigam no Instagram, @uzelota, para ficarem sabendo das novidades do canal, participarem das enquetes dos especiais e também assistirem ao meu quadro do Curta com o Zelota, onde eu faço um vídeo extra lá no IGTV, conteúdo totalmente extra aqui do canal. Vídeos todas as quartas às 20 horas com os especiais das metas de inscritos e nos sábados às 17 horas com a saga bizantina. Sempre com a metodologia nada ortodoxa, com muitas imagens, muito conteúdo sem enrolação. Então vamos lá ao breve reinado da Teodora, que reinou como Teodora III de 1055 a 1056. Bom, a Teodora ela assumiu a coroa no dia 11 de janeiro de 1055, quando ela estava em um convento. No vídeo anterior eu falei que ela havia assumido o trono no lugar do Constantino IX, quando ele estava lá agonizando, mas que ela havia sido buscada ou foi resgatada desse convento por partidários que queriam um legítimo descendente da dinastia macedônica, e no caso ela era a última sobrevivente dessa dinastia. E teve toda aquela tentativa do Constantino IX em colocar um governante da Bulgária por lá, né? Mas, enfim, não deu certo. Existe outra versão de que a própria Teodora havia pedido para voltar para Constantinopla para ser imperatriz, que ela não queria dar esse gostinho do Constantino IX de colocar um estranho no trono, já que ela era a descendente direta do Basílio, foi a filha do Constantino VIII, enfim, ela tinha direito muito mais do que qualquer outra pessoa. E ela resolve reinar depois de tantas vezes hesitar vivendo ali no convento. E aí aconteceu de que ela é coroada com o apoio do Senado, poucos dias antes do Constantino IX falecer. E aí quando ela assume, ela já começa a fazer várias mudanças, tanto na corte quanto também no comando militar. Vai começar demitindo vários funcionários e generais. Então isso vai dar uma confusão. Eu já espero pelas confusões aqui, né? Bom, um desses demitidos vai ser o Nicéforo Briênio, que era o comandante da tema da Macedônia, da tema macedônica, né? E que ele pretendia se tornar imperador, então ali já tinha uma possibilidade de uma usurpação. Só que aí teve o apoio dos tagmatas e ele acabou sendo preso, foi exilado e os bens dele foram todos confiscados, né? Suas casas, terras, suas propriedades, enfim. E ele acaba também tendo seus apoiadores afastados da corte. Bom, ela vai ter, a Teodora, uma reputação manchada pela sua severidade. Eles recordam do que ela queria fazer com Miguel V, né, como a gente viu também aí nos vídeos anteriores. E aí então ela tratava seus adversários de forma bastante severa e também como ela empregava pessoas de qualidade questionável para os cargos públicos. E um desses novos empregados seria o Leão Paraspondilo,
que era um oficial simples ali durante o reinado do Miguel IV e que acaba se tornando o ministro-chefe no reinado da Teodora. Então, outra coisa que ela vai fazer também é preencher os cargos que agora estavam vagos, já que ela havia dispensado geral os cargos de judiciais e militares, colocando eunucos. Vocês recordam aí da Irene de Atenas e a sua corte de eunucos. Falando da Irene, no último domingo eu fiz uma live com a Fernanda Flores, parceira aqui do canal, do Rainhas na História, e inclusive esse vídeo já está disponível no canal dela. Vou deixar o link aqui se vocês quiserem rever essa história. Se vocês quiserem ver aqui no canal, foram 3 vídeos que eu fiz no canal com a história da Irene, lá eu fiz em um vídeo só. Então quem quiser dar uma conferida lá, pode chegar no link aqui. Bom, então aconteceu que, voltando aos demitidos militares da Teodora, um desses nomes foi o Isaac Comneno, que vai ser dispensado por um oficial menos qualificado. Veremos esse nome mais na frente nesse vídeo também. Bom, o que a Teodora queria fazer era centralizar o poder todo para ela. Então ela começou a ir a todas as reuniões do Senado, a presidir todas essas reuniões, e ela começou a atuar como juíza até nos processos civis. Ela queria decidir tudo. Até na igreja ela queria se meter, quando ela vai nomear os clérigos, o que vai ofender bastante o patriarca de Constantinopla, que era o Miguel Cerulário, aquele mesmo da confusão do cisma do Oriente, ele que vai ser o responsável pelo rompimento da igreja ortodoxa bizantina com a igreja católica romana. Bom, o Miguel Cerulário vai se manifestar publicamente dizendo que aquela era uma função para o homem, não para uma mulher fazer, de escolher os clérigos, né, para a sua igreja. Quando a Teodora já estava com 76 anos, o Miguel Cerulário defendeu que ela deveria escolher um marido ou então um sucessor. Então a Teodora ela se recusou a casar com qualquer homem, mesmo que fosse apenas um casamento simbólico, e muito menos escolher um sucessor. Então ficou criado o problema. Obviamente a escolha desses, ou um possível marido ou um sucessor, e seria seu herdeiro, né? E aí aconteceu que a Teodora ficou gravemente doente no fim de agosto de 1056. Teve problemas de distúrbios intestinais. E aí quando foi no dia 31 de agosto, os conselheiros da Teodora se reúnem, presididos ali pelo Leão Paraspondilo, para escolher um sucessor para Teodora, já que ela estava em uma situação em que ela não conseguia mais falar. E aí o Miguel, ele disse o seguinte, que o nome escolhido foi o do Miguel Bringas. E quem era o Miguel Bringas? Miguel Bringas ele era um funcionário já antigo da corte bizantina, inclusive já tinha uma idade avançada também, e havia sido um ex-ministro das finanças militar. Então ele seria um nome bom para ele, já que seria um cara que seria fácil de ser manipulado. E aí aconteceu que o Paraspodilo justificou a escolha do Miguel e ele disse o seguinte, que ele havia passado esse nome para Teodora e como ela não podia falar, ela havia balançado a cabeça afirmativamente, confirmando de que ela gostou dessa escolha. Porém tem um problema, só o leão que viu ela balançar a cabeça, ou só ele esteve com ela nessa conversa. Então tudo indica que foi uma escolha dele. E claro que gerou aquela desconfiança, principalmente do patriarca Miguel Cerulário, que inclusive não vai aceitar essa escolha e não iria coroar o novo imperador, o Miguel Bringas. E aí aconteceu que Teodora acabou falecendo poucas horas depois
dessa escolha e acaba aí a dinastia macedônica, que reinou por 189 anos no Império Bizantino, sendo a dinastia mais longa do Império. E aí, depois que a Teodora acabou falecendo, quem ficou sabendo de tudo foi o Teodósio, o Teodósio Monômaco, que era sobrinho do Constantino IX. Lembra no vídeo do Constantino IX que eu falei que ele teve dois sobrinhos que tentaram usurpar, né? Um foi o Romano, que tentou usurpar no próprio reinado do Constantino IX, e agora é a vez do Teodósio se manifestar. Então ele já havia presidido o Senado, já tinha experiência, influências, era parente do Constantino IX, o imperador anterior, e se colocou na posição de um novo imperador. E aí, quando ele soube dessa escolha do Miguel VI, é que ele vai se rebelar. Então ele vai armar os seus empregados, pega os seus servos, funcionários, dá arma para todo mundo. Pega o filho dele e os dois juntos invadem o presídio de Constantinopla, libertam os presos e dão armas para todos os detentos, para saírem em direção ao Palácio de Constantinopla. E ele esperava chegar por lá e ser coroado com o apoio dos seus partidários, assim como aconteceu com a Teodora, que chegou já sendo coroada e tudo mais. Só que quando ele chega no palácio, ele acaba sendo barrado pela guarda Vareg, aquela guarda pessoal do imperador, e que vai contar com a ajuda dos marinheiros que estavam ali por perto, foram chamados às pressas para se juntar e fazer a defesa da entrada do palácio. Então, uma vez barrado, o Teodósio ele acaba indo para um outro destino, que era a Basílica de Hagia Sofia, onde ele vai pedir ajuda do Miguel Cerulário, né? Pedir ajuda do patriarca para ele conseguir a sua coroação. Só que quando ele chega lá com aquele monte de gente que estava presa, com seus empregados e aquele povo todo armado, o Miguel Cerulário ele se espanta com aquilo ali, fica horrorizado, ele fecha as portas da basílica e sai correndo para o Palácio de Constantinopla, onde lá ele acaba coroando o Miguel VI, já que tinha sido o nome escolhido, apesar das suas desconfianças, melhor ele do que esse maluco aqui. Então Miguel VI foi coroado e o Teodósio acabou ficando considerado como se fosse um maluco, né? O Miguel VI acaba considerando aquela tentativa de usurpação do Teodósio como se fosse uma ação espetaculosa, uma atitude teatral, e ele acaba passando vergonha, né? Ficou sentado ali nas escadarias do palácio enquanto a população o chamava de idiota. Ele acabou sendo punido para Pérgamo e foi zombado durante a sua saída da cidade e ficou sendo chamado nas ruas de Constantinopla de Monômaco, o idiota. E assim ficou marcado o Teodósio. Bom, agora tivemos o reinado do Miguel VI, que vai durar de 1056 a 1057. Um ano e mais alguns dias só que ele reinou. E sem dinastia nenhuma, já que a dinastia macedônica havia encerrado. Bom, Miguel VI, que chamava-se Miguel Brigas, e também ficou conhecido como o Belicoso e também como o Estratiótico, por conta da sua experiência, sua vida como ministro das finanças no exército. Ele era inclusive descendente do José Brigas, lembram do José Brigas, aquele eunuco que a gente viu um pouco lá atrás? Foi muito importante lá nos reinados do Constantino VII e também do Romano II. Bom, então ao assumir, ele vai ter que lidar com essa tentativa de usurpação do Teodósio. Na verdade, ele ainda não tinha sido coroado, como acabamos de ver. E passado esse problema, ele já começa a atuar, né? Já reinando e polemizando. Então ele começa a favorecer a elite e começa a desfavorecer os militares que esperavam que,
já que ele teve essa ligação com os militares, como ministro das Finanças do Exército, ele teoricamente iria dar mais apoio para o Exército. Mas isso não acaba acontecendo. O que ele faz é o seguinte, ele vai restaurar todos aqueles que haviam sido generais que foram afastados pela Teodora, foram restaurados para os seus cargos. Bom, um desses nomes foi o Nicéforo Briênio, que vimos aí no início do vídeo, que tentou fazer uma usurpação, e que vai pedir uma audiência com Miguel para que os seus bens fossem devolvidos. Mas aí o Miguel ele não aceita devolver os bens do Briênio e mantém esses bens que haviam sido confiscados pela Teodora, né? No caso, ele já vai aí alienando os militares. E aí o Briênio é enviado para uma missão um tanto quanto humilhante, que seria fazer a escolta de levar 3.000 homens para reforçar o exército da Capadócia. Então o general recém-restaurado vai furioso para a Capadócia para cumprir com essa obrigação. E quando ele chega lá, ele vai ser recebido por um funcionário do Miguel, dizendo que a decisão do imperador havia sido revogada e era para ele levar os homens de volta para Constantinopla. E o que acontece é que o Miguel já tinha viajado aquele caminho todo furioso, ele vai espancar esse funcionário e joga ele dentro de uma cela. E aqueles oficiais, né, do funcionário do Miguel vão olhar aquilo ali como um ato de rebeldia, de uma rebelião. Bom, o Briênio já estava realmente pensando em conspirar contra o Miguel. E o que acontece é que eles acabam libertando aquele funcionário que havia sido encarcerado pelo Briênio e acabam capturando ele, né? O Nicéforo é preso e depois de preso ele é cegado e levado de volta para Constantinopla. E aí as notícias se espalharam e chegaram até os ouvidos do também recém-restaurado general Isaac Comneno. E aí o Isaac Comneno ele resolve também se rebelar, só que ele vai ter o apoio da elite militar. E ele acaba sendo proclamado como imperador na Panflagônia no dia 8 de julho de 1057. E aí o Miguel VI estava sabendo de tudo, ficou desanimado, ficou preocupado, queria perder o trono. E aí o que ele faz vai ser justamente pensar em desistir. Mas os burocratas, aqueles apoiadores do Miguel VI, dizem para ele, tenha calma e tal, que a gente vai arrumar um exército para você. E aí eles contratam ali alguns mercenários e formam aquele exército alternativo. E aí vai acontecer o confronto entre esse exército alternativo do Miguel VI com o exército bizantino comandado pelo Isaac. E aí vocês devem estar pensando, não, mas por que a guarda Vareg não foi? Porque a guarda Vareg fazia a guarda do imperador, na defesa pessoal do imperador. Mas ele não estava em campo de batalha, ele só ficou no palácio de Constantinopla aguardando pelo resultado da batalha. E aí aconteceu a batalha no dia 26 de agosto de 1057, que foi conhecida como a Batalha de Petrói, também conhecida como a Batalha de Hades, que aconteceu próxima de Nicéia, e que resultou na derrota do exército alternativo do Miguel VI. E aí o Isaac avançou para Constantinopla e o Miguel tentou negociar ali com o Isaac e os rebeldes por intermédio do Miguel Psellos. Miguel Psellos ele era um monge, escritor, historiador, inclusive todos esses atos que eu tenho relatado para vocês nos últimos vídeos foram escritos por ele. E ele foi lá negociar que o Miguel VI estava disposto a adotar o Isaac como filho e colocá-lo como César, né? No caso, vice-imperador. Mas aquela galera toda que estava ali, né? Os rebeldes que estavam com o Isaac, obviamente de cara, eles rejeitam a proposta. Só que o Isaac, ele secretamente ali estava propenso a um acordo. E começa a fazer uma negociação secreta com Miguel VI para ser nomeado como co-imperador e
e não como vice-imperador. Mas aí, enquanto acontecia essa negociação, e como acontecia de forma secreta, o exército que estava lá não aguentou mais esperar aquela indefinição e tentou invadir Constantinopla. E foi aí que o patriarca Miguel Cerulário chega para o Miguel VI e o aconselha a abdicar o trono em favor do Isaac. O Miguel VI acaba se retirando do trono, se aposenta e vai viver o resto da vida dele na sua casa, normalmente sem nenhum tipo de punição, sem nenhum tipo de mutilação, nada do tipo. Então ele viveu até 1059. Ele já era idoso, né, quando se tornou imperador, e vai viver até ali 1059. E aí o Isaac Comneno se torna o novo imperador bizantino e dá início à nova dinastia, que é a dinastia Comnena, e só vai ter ele mesmo. Mas veremos por que e como foi o reinado do Isaac Comneno no próximo sábado. Vai ter um conteúdo bem extenso sobre isso. Bom, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Estarei retornando na próxima quarta-feira com a segunda parte do reino dos visigodos. Vamos ver como foi o reino católico visigodo em Toledo e a invasão muçulmana. Se você não assistiu a primeira parte, eu vou deixar o link aqui, porque eu postei esse vídeo normalmente na última quarta-feira, antevéspera de Ano Novo, e o vídeo está lá disponível para vocês verem como foi a primeira parte do reinado visigodo, certo? E na segunda-feira estará saindo o Curta com o Zelota e vamos fazer uma avaliação das decisões do Basílio II que resultaram nisso aqui que vocês viram agora nesse vídeo. Mas se você fizer parte do acampamento Zelota, você pode assistir a esse vídeo agora mesmo, só clicando neste botão azul embaixo da tela. Bom, então nos veremos agora na próxima quarta-feira. Um abraço do Zelota e, para quem ainda não recebeu mensagem, feliz 2021 para vocês. Até quarta, falou pessoal.